Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que é muito comum, mas às vezes a gente não dá a devida atenção do procedimento correto, tá bom? Então assim, a gente vai falar hoje sobre formas de remanejamento de filhotes, tá bom? Muita gente chega perguntando: Luiz, eu devo fazer isso com filhotes? Será que a fêmea vai estranhar? Enfim, a gente vai conversar sobre remanejamento, tá certo? Para vocês entenderem bacana e de uma forma bem fácil qual é o procedimento correto, tá bom? Vejam só, de cara aí, vocês vejam que eu tenho nessa gaiola 3 filhotes, certo? 2 filhotes de branco e um mais amarelinho, que é um filhote de amarelo mosaico, tá vendo? Então o que é que acontece, pessoal? Essa forma que eu fiz aqui foi um remanejamento. Então vamos dar uma recapitulada. O que é? É uma forma de ama seca, tá certo? Só que normalmente a gente conhece uma ama seca da seguinte forma. Vamos prestar atenção para a gente não se confundir, tá certo? Vou explicar bem detalhadamente a vocês para vocês entenderem o processo. Uma ama seca nada mais é do que a gente pegar ovos de uma canária e passar para uma outra canária, chocar, ter os filhotes e acompanhar a evolução desses filhotes até o 30º dia de vida desses filhotes, não é isso? Então essa é a forma de ama seca mais, digamos assim, mais tradicional que a gente conhece, tá certo? Mas essa forma aqui de remanejamento é diferente, tá bom? Funciona do mesmo jeito, mas requer muitos cuidados. O que é um remanejamento? Remanejamento é você tirar o filhote de uma fêmea, um filhote já nascido, claro, não é no ovo, é já nascido, vai tirar esse filhote e transportar esse filhote para uma outra fêmea tratar, tá bom? Então, isso é uma forma de ama seca, digamos, vamos chamar ela de remanejamento para vocês entenderem, tá bom? Então, o que foi que eu fiz, pessoal? Nesses aqui, ó, os filhotes de branco nasceu, a fêmea porventura teve alguma coisa. Na verdade essa fêmea não teve nada. O que foi que aconteceu? A fêmea é essa aqui, ó. Tá vendo? Assim que os filhotes nasceu, no segundo dia desses filhotes, eu peguei esses filhotes, tirei dessa fêmea e coloquei para esse casal cuidar. Por que eu fiz isso? Porque vejam só, essa fêmea, esse casal de mosaico, ele estava cuidando só de um filhote. Então, para otimizar a reprodução aqui, eu já fiz o que? Eu peguei esses 2 filhotes de lá da outra gaiola e coloquei eles nessa gaiola aqui para essa fêmea e esse macho cuidar dos filhotes, tá bom? Então, automaticamente eu fiz o que? Eu liberei aquela fêmea para uma segunda postura. Na verdade, não é nem uma segunda postura, é uma terceira. Enquanto aquela fêmea está fazendo a sua terceira postura, veja só, o que é que eu ganhei de tempo? A primeira postura dela tá aqui, ó, os 2 filhotes, tá vendo? Média de 20 dias, isso é a primeira postura. Logo depois que eu separei essa primeira postura, ela começou a pôr, eu peguei outros 4 ovos dela, coloquei para esse casal aqui, que aqui já é um casal de ama seca. Eu tô fazendo esse casal de ama seca desde a sua origem, desde o choco, então, certo? E depois que eu passei para aqui, 5 dias depois a fêmea já começou a postura e já tá lá, ó, com mais 2 ovinhos. Deixa eu mostrar ali, ó, 2 ovinhos num processo de postura. Então, vê o tempo, pessoal, que eu ganhei desse casal. Então, o casal tá ali, ó. Em menos de um mês eu tenho 2 filhotes, tenho outra gaiola com mais 4 ovos e tenho o casal original no processo de postura já para iniciar uma nova postura. Então vejam só, pessoal, no tempo de um mês eu tripliquei a reprodução daquele casal de branco. Estão entendendo como é produtiva essa situação de remanejamento de filhotes? Então o que é que vai acontecer? Os filhotes vão estar aí, daqui a pouco vai estar sendo liberado para o desmame e vai ocorrer tudo bem. Então assim, remanejamento é você transportar os filhotes para uma outra fêmea. Porém, a gente precisa agora explicar a vocês as partes dos riscos que vocês correm, tá certo? Então, vocês precisam ter muita atenção. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa acompanhar a evolução do filhote. Não é o tempo de vida, é evolução. Por quê? Às vezes um filhote de uma gaiola com a outra gaiola
tem o mesmo tempo de vida, ou seja, 2, 3 dias. Mas a evolução física do filhote é diferente. Então aqui eu tenho canários que com 6 dias de vida eu estou anilhando. E nesse mesmo ninho, com os irmãos dele, eu não consigo anilhar ele no 6º dia. Vai até o 8º, 9º dia de vida. Porque eles ainda estão pequenininhos. Então a anilha não vai segurar. Então a gente precisa acompanhar a evolução. Se você vai fazer o remanejamento, faça. Agora, os filhotes eles precisam ter o mesmo tamanho, a mesma estatura física para fazer com que a fêmea alimente todos, tá certo? E um filhote não leve vantagem em relação ao outro, tá bom? Uma outra situação que a gente precisa estar ligado, já para aquela rapaziada que vive de concurso, quando a gente vai fazer o remanejamento, a gente precisa se ligar na pigmentação, tá certo? Vamos lá, vou mostrar na prática a vocês. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. Isso aqui é uma fêmea de amarelo, certo? E essa fêmea de amarelo, veja que é um amarelo intenso, certo? Essa fêmea de amarelo intenso, ela tá lá, nasceu já alguns filhotes, depois eu vou contar, tinha nascido 3 filhotes de amarelo mosaico, tá certo? Então veja, entenda o que é que eu vou falar. Nasceram 3 filhotes de amarelo mosaico, então eu tenho que saber que a pigmentação precisa ser outra. Meu manejo na pigmentação amarelo mosaico é uma quantidade X de luteína, intensos e nevado é uma outra quantidade, ou seja, para intenso e nevado eu coloco praticamente o dobro da quantidade de luteína que eu forneço para os mosaicos. Então eu preciso fornecer a luteína para esse casal aqui na quantidade para mosaico, aliás, para o casal não, para essa fêmea, na quantidade do mosaico para não afetar a pigmentação, tá certo? Deixa eu ir para outra situação aqui, ó. Essa aqui, ó. Esses brancos aqui, a mesma coisa, eu fiz remanejamento. Deixa eu mostrar, deve estar lá no ninho. Tá vendo lá no ninho? Eu tenho um filhote branco, tenho um filhote amarelo e tenho outros 2 filhotes amarelos. Esses 3 filhotes, eles são de amarelo mosaico, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? A luteína, a farinhada que eu forneço, eu preciso ter essa observação na luteína. Aqui eu preciso, em vez de farinhada branca, eu posso fornecer ou farinhada branca ou a farinhada já com a luteína. Então a gente precisa estar atento nisso. Imagina aí, pessoal, se eu tenho, deixa eu voltar para a gaiola. Imagina aí se eu crio casal de amarelo intenso e casal de vermelho intenso, tá? Eu vou fazer o remanejamento, eu vou tirar os canários filhotes de amarelo, colocar para a fêmea de vermelho cuidar. Imagina, se eu for cuidar, pigmentar ele seguindo a sequência da fêmea, que é vermelho. Os filhotes amarelos, eles não vão prestar para concurso, é isso que a gente vai fazer besteira. Então, o pigmento que precisa, ou seja, a farinhada que você precisa adicionar para aquela fêmea tratar com o pigmento, é de acordo com a cor do canário que vocês criam. Então, a gente precisa ter essa atenção, tá certo? E nas 2 atenções que a gente precisa primeiramente, na disposição física, ou seja, no tamanho que o filhote está, e segundo, se você pensa em concurso, na distribuição do pigmento, para não acarretar em sérios problemas futuramente para quem pensa em concurso, tá bom? Então assim, remanejamento é isso, é você passar um filhote já nascido, tá certo? Para uma outra fêmea cuidar e dar um andamento no processo de desmame. Legal, né? Não? Então, voltando àquele assunto, vejam quantos filhotes, quantas posturas eu vou conseguir tirar de um casal num período de 1 mês. 2 filhotes dele aqui, ó, mais ali esse casal da gaiola 48 chocando, mais 4 filhotes do branco, e a gaiola original sendo essa fêmea aqui, que ela já está no processo de postura e já tem 2 ovos. Muito legal, né não, pessoal? Então assim, aqui são as formas de reprodução que a gente tem aqui no canarinho, tá certo? Tratamento filhote por filhote normal, tratamento com ama seca e remanejando os filhotes. Então, com isso a gente consegue uma excelente produção aqui na nossa criação. Então, o vídeo é esse, espero que tenha sido útil para você, tá certo? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, pois o like é importante demais para o nosso canal. Fiquem com Deus, meus amigos, um forte abraço do amigo Luiz Neto, tamo junto!